Será que nós temos tornado a graça de Deus nula? Será que nós não temos contado com o sacrifício maior que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Eu acho poderosíssima a carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia, em capítulo 1 de Gálatas, a partir do versículo 6, onde diz o seguinte: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja, que ele seja amaldiçoado. Paulo estava falando sobre a essência do evangelho, o evangelho genuíno que ele havia ensinado. Para quem se lembra, Paulo, ele era um fariseu que na verdade perseguia os discípulos de Jesus. Ele perseguia os seguidores de Jesus Cristo. Quando Cristo veio à Terra, ele transicionou da aliança da lei para a aliança da graça. Então, quando Paulo recebeu uma visitação de Jesus no caminho para Damasco, onde ele estava indo para perseguir os discípulos de Jesus, Jesus apareceu para ele numa luz forte, clara, que o trouxe cegueira por 3 dias. Depois da sua cura, Paulo foi o maior pregador do Evangelho da Graça de Jesus Cristo. Paulo escreveu 75% do Novo Testamento, o maior pregador do Evangelho da Graça de Cristo. Ele está advertindo aos Gálatas, a igreja da Galácia, que ele mesmo havia implementado sobre viver o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. O que esses cristãos da Galácia estavam fazendo? Eles estavam querendo retomar os mandamentos da aliança da lei. Estavam querendo trazer a circuncisão, a guarda do sábado, tudo aquilo que Cristo já havia dado continuidade nessa revelação do evangelho genuíno. Quando eles começaram a fazer isso, Paulo os advertiu e se admirou que tão rapidamente, depois que ele havia pregado o evangelho genuíno da graça de Cristo, eles estavam agora pervertendo o evangelho genuíno da graça de Deus. O que eu quero dizer com uma reflexão que nos pergunta e nos questiona se é que temos vivido o evangelho genuíno de Cristo? Muitas pessoas hoje eu enxergo, até mesmo com muita fé em Deus, e têm vivido uma vida piedosa na presença de Deus, fazendo parte de igrejas, frequentando cultos. São pessoas que não vivem segundo os fundamentos da nossa fé. Pessoas que acreditam que serão salvas pelas suas próprias obras. Pessoas que buscam uma justificação, que acham que vão ser boas o suficiente para ser salvas. Mas quando a gente lê, por exemplo, lá em Gálatas 2,16, a palavra de Deus diz o seguinte: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. É nesse sentido que Paulo advertiu os Gálatas, aos crentes lá na igreja da Galácia, sobre achar que vão cumprir os mandamentos, e isso, o cumprimento da lei, o cumprimento dos mandamentos vai trazer justificação. Quando Jesus veio a essa terra para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados, acima de tudo, ele trouxe essa aliança da graça e o sacrifício perfeito para pagar por todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Em Cristo Jesus, mediante a aliança da graça de Deus, nós temos justificação pela fé. A Bíblia nos diz em Romanos 3 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, com exceção a Jesus Cristo, não houve um ser humano que pisou na face da terra que conseguiu cumprir a lei perfeita de Deus. A lei, os 10 mandamentos, os outros mandamentos que estiveram no tempo em que Moisés esteve aqui na terra, ela trouxe o caráter de Deus e mostrou o quão inalcançável são os padrões e a perfeição e a santidade do nosso Deus, para mostrar o quão corruptível, o quão corrompido está a natureza do ser humano que habita aqui na Terra. Estamos falando sobre viver o evangelho genuíno da graça, estamos falando sobre fundamentar a nossa fé
no sacrifício perfeito que Jesus fez por nós. Ele pagou o preço, ele pagou pelos nossos pecados. A ira e a justiça de Deus estava sobre Jesus naquela tarde de sexta-feira, lá na cruz do Calvário. Você consegue imaginar essa cena? Onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi isso que João Batista falou sobre Jesus quando ele viu ele de longe no dia que ele foi batizado. Naquela tarde de sexta-feira, sobre Jesus estava todo o peso do pecado do mundo sobre os seus ombros. Estava toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento. O cálice da ira de Deus estava sobre ele para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida em abundância aqui na terra e um dia a vida na eternidade com Cristo Jesus. Em Efésios 2:8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que é perverter o evangelho genuíno da graça de Cristo? É inverter a ordem. Eu quero te perguntar, por que será que nós somos chamados a obedecer a Deus? Por que você busca viver em obediência e em santidade? A palavra de Deus nos diz em Efésios 2:8 ao 10, a ordem correta disso tudo. Quando nós entendemos a justificação pela fé, a obra que Jesus realizou tão poderosa na cruz do Calvário, nós entendemos que o preço foi pago, que nós somos declarados justos e santos diante de Deus mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Nós participamos do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar os nossos pecados e pagar pelas nossas iniquidades. A dívida está paga. Quando a gente vê em Efésios 2:8 ao 10, a gente entende que as boas obras, aquilo que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, isso é a maior consequência da justificação pela fé. Eu diria que as pessoas que ainda não entenderam o evangelho genuíno da graça estão presas, quem sabe, a um ciclo vicioso, a um ciclo pecaminoso. Estão buscando a justificação pelas boas obras, não conseguem, tropeçam, caem, pecam e desanimam na sua caminhada da fé. Mas quando nós entendemos genuinamente o evangelho genuíno da graça, nós entendemos que uma vez que somos justificados pela fé, recebemos o Espírito Santo como esse dom, esse presente que Deus nos deu mediante o sacrifício de Jesus. O próprio Espírito Santo nos guia e nos leva a começarmos a viver as boas obras, a santidade que vem somente pelo Espírito Santo. Ou seja, qual é a causa da nossa salvação? A causa, certamente, é a nossa fé. Mas uma vez que tivermos fé genuína em Jesus Cristo e vivemos o evangelho genuíno da graça, as boas obras, como consequência, de uma forma natural, mediante a natureza do Espírito Santo que agora habita em nós, começamos a produzir boas obras. O fruto do Espírito é para a santificação e a santidade que Deus preparou para que andássemos nela. Paulo dá continuidade à sua carta aos Gálatas no capítulo 2, a partir do versículo 21. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Eu quero te falar que se você de fato teve fé genuína em Jesus Cristo, quando Jesus expirou o sopro de vida e entregou o seu Espírito a Deus na cruz do Calvário, ele disse, tetelestai, está consumado. Eu quero te falar que Cristo não morreu em vão, porque aquilo que foi feito na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida em abundância e vida eterna com Cristo Jesus para toda a eternidade. Será que nós temos tornado a graça de Deus nula? Será que nós não temos contado com o sacrifício maior que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Jesus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados e todas as nossas falhas, se nós simplesmente tivermos fé genuína naquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas algo que eu ouço continuamente, praticamente minha vida como um todo, enquanto eu prego o evangelho genuíno da graça. Aliás, essa ênfase que eu sinto que o próprio Deus colocou e depositou sobre a minha vida para pregar o evangelho genuíno da graça. Eu ouço ao longo de toda a minha trajetória ministerial, de todos os momentos que eu prego o evangelho genuíno da graça.
mas se Jesus já pagou o preço, então eu não preciso obedecer. Ah, mas se já está tudo pago, se já está tudo consumado, por que eu preciso andar em santidade? Paulo responde essa pergunta. Lá em Romanos 6, a partir dos versículos 1 ao 4, a Bíblia diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou, porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Todos aqueles que se batizaram tiveram fé genuína em Jesus Cristo, crucificaram o velho homem com Jesus no seu batismo. As águas batismais representam como um ato público, como um ato de fé pública ao mundo, falando: olha, eu acredito nesse Jesus que morreu por mim há mais de 2000 anos atrás. Eu creio em tudo aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário. Esse sacrifício perfeito está sobre a minha vida. Eu tenho fé genuína nele. Assim, o nosso batismo representa que nós estamos crucificando o velho homem nas águas batismais, assim como Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. E Paulo nos questiona: como continuaremos viver no pecado? Como continuaremos vivendo por essa natureza corrompida que nós fazemos parte da nossa carne, da nossa carnalidade, aquilo que foi deturpado no Jardim do Éden mediante a desobediência de Adão e Eva? Nesse sentido que eu digo que quando nós estamos vivendo o evangelho genuíno da graça, não tem como você permanecer mais no pecado. Mas você não está abandonando o pecado, crucificando o velho homem para ser salvo. Você faz isso como uma resposta de amor, porque Jesus nos amou primeiro. Eu quero te declarar aqui que Jesus já te amou, que o sacrifício já foi feito, que o preço já foi pago. Se você tem fé genuína em Jesus Cristo, isso é mais do que suficiente para crucificar o seu velho homem com Jesus, para que hoje você viva aquilo que Paulo continuou escrevendo em Gálatas capítulo 2, versículos 19 ao 20. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo agora, eu quero te declarar que se você teve uma fé genuína em Jesus Cristo, se você está de fato vivendo na essência do evangelho genuíno da graça, você não vive mais para você. Cristo vive no seu interior. Eu quero te convidar a refletir sobre a sua própria vida, para que a gente não viva um outro evangelho que Paulo nos advertiu para não vivermos. Eu quero te convidar a viver o evangelho genuíno da graça, onde nós sabemos que Jesus pagou o preço último, o maior sacrifício para os nossos pecados, para que eu e você hoje, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, mediante o nosso batismo nas águas e vivermos pela nossa fé em Deus, nós somos justificados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tirou todo o nosso pecado. E hoje somos nova criatura, preenchidos pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos novidade de vida, nós temos santidade, nós temos todo o direcionamento que Deus quer para a nossa vida aqui na terra, para que a gente viva o evangelho genuíno da graça.